Ver mais um problema aqui no ciclo Brayton. Agora a gente tem então um ciclo aqui com regeneração, né? O ar entrando no compressor a 95 kPa, 280 kelvins, e a razão de pressão é de 15/1. A temperatura máxima do ciclo é 1600 Kelvin e a efetividade do regenerador é 90%. Se a potência líquida é de 10 megawatts, determine então o rendimento do ciclo e a vazão máxima de ar. Ok? Bom, primeiramente, então, nós vamos avaliar aí a nossa... Vamos primeiro adotar aqui a hipótese, então, de calores específicos. Já que o problema não nos solicitou resolvê-lo utilizando calores específicos variáveis, né? Nós podemos, então, adotar calores específicos constantes. E propriedades do ar frio. As propriedades do ar frio estão na tabela A5. Então vou aqui obter as minhas propriedades aqui. O CP do ar vale 1,04 e o K vale 1,4. Temos aqui então a tabela A5. Um CP de 1,004 e o K de 1,4. Ok? Bom, vamos obter então as temperaturas aí do meu ciclo, né? Eu já tenho então a temperatura do ponto 1, que é 280, e a temperatura do ponto 3, que é o ponto ali onde termina a combustão, será a nossa temperatura mais alta, vale 1600. As demais, então, eu preciso obter, né? Então, a primeira que eu preciso é obter, então, a relação de um processo isentrópico de um gás ideal, que é o T2 sobre T1, é igual, então, P2 sobre o P1, K menos 1 sobre K. Essas duas propriedades, então, vai permitir a gente obter a nossa temperatura de saída do compressor, ok? Essa temperatura de saída, então, a gente vai obter colocando o T2 em evidência, né? T2 vai ser o P2 sobre o P1 é a minha razão de pressão, né? Então T1 passa para cá multiplicando, razão de pressão K menos 1 dividido por K. O T2 então será 280 vezes 15, o K menos 1 é 0,4, 0,4 elevado a 1,4. Então temos aí 280 vezes 15 elevado a 0,4 dividido por 1,4 dá 607. 607 Kelvin é a nossa temperatura do ponto 2. De maneira similar, nós podemos obter a temperatura do ponto 4, né? Então, posso reescrever essa equação, substituindo o 1 pelo 3 e o 2 pelo 4, né? De tal forma que a minha temperatura do ponto 4 vai ser, então, a minha temperatura do ponto 3, dividido pela razão de pressão K menos 1 sobre K, né? Lembrando que a pressão do ponto 3 ela é maior do que a pressão do ponto 4, né? Então, a pressão do ponto 3, a pressão do ponto 4 dividido pela pressão do ponto 3 vai me dar 1 sobre a razão de pressão. Isso dá, então, 1600 Kelvin dividido por 15 elevado a 0,4 dividido por 1,4. A temperatura do ponto 4 será 1600 vezes dividido por 15 elevado a 0,4 dividido por 1,4 dividido por 1,4. 738,1 738,1 Kelvin, que é a temperatura do nosso ponto 4, né?
Nós definimos, então, para esse tipo de ciclo, né, se eu tiver um regenerador aí, com tamanho enorme, né, for um trocador aí de calor com grandes dimensões, né, a minha temperatura do ponto 2, ela pode chegar, então, a ser igual à temperatura do ponto 4, né? Só que, normalmente, eu não consigo construir esse trocador suficientemente grande para conseguir trocar todo o calor aqui e chegar com a temperatura na saída do regenerador igual ao do ponto 4. Então, por isso a gente definiu a nossa efetividade do nosso regenerador como T5 menos o T2 dividido por T4 menos o T2. Eu quero, então, obter a minha temperatura do ponto 5. O 2 eu já conheço, o 4 eu já conheço, a efetividade eu já conheço, né? A minha temperatura do ponto 5 será a efetividade vezes essa diferença de temperatura, que é o T4 menos o T2, mais o T2. Então, T5, 0,9, 738,1 menos 607 mais 607. Então, meu T5 vai ser 0,9 vezes 138,1 menos 607 mais 607. 725 Kelvin, né? Então, temos aí, nós estamos aumentando a temperatura, pré-aquecendo a temperatura aqui do ar, de 607 até 725 Kelvin. O máximo que eu poderia aquecer era 738. Ok? Rendimento do ciclo é o trabalho do compressor menos o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor dividido pelo calor que entra, né? Já vamos trabalhar aqui com todo mundo na forma específica, né? Ok? O trabalho da turbina vai ser, então, entalpia que entra menos entalpia que sai, né? H3 menos H4. Trabalho do compressor, H2 menos H1. E o calor que entra ali vai ser o H3 menos o H2, né? O calor que é adicionado aqui na câmara de combustão. Como eu posso, então, trabalhar com calores específicos, todos esses ΔH eu vou substituir aqui por CP ΔT. Então, temos aqui CP, T3 menos T4, menos CP, T2 menos T1, dividido, então, por CP, T3 menos T2. Então, vou cortar aqui os meus CPs, que é o mesmo, né, em todos os casos. Então, temos aí, sim, temos todas as temperaturas. Aqui tá errado, tá? É o 3 menos o 5. Aqui é o 5, tá? Temos todas as temperaturas? Temos, né? Então, 1.600 menos 738,1 menos 607 menos 280 dividido, então, por 1.600 menos 725. Meu rendimento será, então, 1.600 menos 738,1 menos 607 menos 280 dividido por 1.600 menos 725. Dá então 61,13%. É a primeira resposta que a gente obteve, né? Bom, o trabalho líquido, ele pede agora a vazão máxima de ar. Ele fala que a potência líquida produzida é 10 megawatts, né? Então, para a gente calcular a vazão máxima de ar, nós vamos dividir, então, o trabalho líquido pelo trabalho potência líquida dividido pelo trabalho líquido específico, né? Que é esse exatamente que a gente fez ali, né? Então, vai ser os 10 megawatts, que é 10.000, dividido aqui por essa diferença de temperatura, que é 1.600, que a gente
chegou aqui, né? Mesma forma, vezes o CP, né? Essa diferença de temperatura vezes o CP, porque eu não vou ter aqui o CP no numerador. Então, 1.600 vezes menos 738,1 menos 607 menos 280. Isso tudo aqui, então, dividido por 1,004, que é o meu CP. Minha vazão máxima diária, então, será 3 dividido por 1,004 dividido por 1.600 menos 738,1 menos 607 menos 280, fecha, dá 18,62 quilojoules por quilograma. Ok? Tranquilo? Bom, então até o próximo vídeo.